Olá, nosso assunto hoje é Eu sou o pão da vida. Nós queremos meditar sobre João capítulo 6, versos 30 a 35. Mas antes, nós vimos na mensagem anterior que o capítulo 6 do Evangelho de João começa narrando a ocasião em que Jesus alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, através da multiplicação de apenas 5 pães e 2 peixes. No dia seguinte, a mesma multidão veio ao seu encontro para estar com ele, mas ele já havia atravessado o mar da Galiléia e estava do outro lado, em Cafarnaum. Não obstante, o povo entrou em barcos e passou para o outro lado do mar da Galiléia, onde encontraram Jesus. Ao encontrarem Jesus, então lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, conhecendo o coração deles, respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Se eles tivessem crido nos sinais, eles estavam buscando Jesus por causa do que Jesus era, mas eles estavam buscando por causa do que eles puderam ter de Jesus. Eles queriam pães. Um pouco mais adiante, o assunto deles ainda é sobre pães. Por isso, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 30, eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Ora, Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixes numa quantidade tão grande que pôde alimentar a multidão de quase 5.000 homens. E ainda havia sobrado quantidade suficiente para encher 12 cestos com pedaços de pão. Não obstante, eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? E disseram mais: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. É uma referência ao fato de que no deserto, enquanto conduzia o povo rumo à terra prometida, o povo se viu com fome. E o povo foi conduzido no deserto por Moisés. E quando o povo se viu com fome, Moisés clamou ao Senhor e ele enviou o maná, chamado de pão do céu. Em Números, capítulo 11, versos 7 e 8, nós lemos assim: o maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante a de bdelho. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. E no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 35, diz-nos assim: e os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Imagine, Deus deu alimento para o povo no deserto, de forma sobrenatural durante 40 anos. Assim, quando eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto, era como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Então, Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Bom, isso se aplica ao contexto do maná. Não foi Moisés quem deu o pão para eles, eles estavam em busca de Jesus. Como pensavam os que estavam com Moisés, tiveram pão, eles queriam também que Jesus lhes desse pão. Mas Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Mas ao dizer quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, Jesus estava falando de si mesmo como o verdadeiro pão de Deus. Por isso, não pão material, mas o pão espiritual. Por isso Jesus acrescentou: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ora, as Escrituras mostram que Jesus veio do céu, veio na forma humana, nasceu de mulher, nasceu da
de uma virgem, de Maria, nasceu da semente de Deus, porque foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Nasceu, por isso, sem pecado. Mas Jesus, ao dizer, em João 6,33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, eles não entenderam. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Eles queriam que Jesus desse para eles sempre de um pão, que não precisasse ser objeto do trabalho deles. Então, estavam em busca do pão do dia a dia. Então Jesus foi bem mais claro e por isso Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus é o único que pode satisfazer plenamente a fome e a sede que os seres humanos têm de Deus. Eu me lembro que meu pai, há muitos anos, contava que ele buscou em vários locais, em várias religiões, em todos os lugares onde ele podia pesquisar, ele ia e buscava com uma sede que havia dentro dele, uma fome que havia dentro dele, e que ele não obstante ter buscado tanto, ele nunca tinha encontrado algo que realmente satisfizesse a sua necessidade interior. Até que ele encontrou Jesus, e então ele disse que parou de procurar, porque ele tinha achado o que ele estava buscando há tanto tempo. Há um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus através de Jesus, que foi por Deus enviado ao mundo para nos conduzir a Deus. Então, é importante que nós entendamos isso. Jesus, todavia, conhecendo-lhes o coração, lhes disse, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Embora tivessem visto Jesus, os sinais que Jesus havia feito, eles queriam um pão, mas não haviam crido em Jesus como aquele que pode fazer essas coisas, não por si mesmo, mas porque ele veio amando de Deus e veio como enviado de Deus, e ele podia fazer o que ele fez. Embora tivessem visto Jesus fazer sinais, eles não criam. E você que me ouve, você crê em Jesus como Filho de Deus enviado ao mundo para que você tenha vida? Jesus diz porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Se você crer em Jesus e recebê-lo como aquele que é o enviado de Deus, é o Filho de Deus feito homem, que veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados, para nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça, e por isso ele foi à cruz e deu a sua vida por nós, recebeu sobre ele o castigo que pode nos trazer paz, perdão, salvação, vida eterna. Então, se você o encontrar, você ficará satisfeito. Por isso, Jesus diz, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Se você encontrar Jesus, você não precisará buscar mais nada, porque nele você tem tudo. E eu quero orar, e gostaria de orar, e se você quiser acompanhar-me nessa oração, através dela, você terá a oportunidade de confessar que crê em Jesus e que quer ter a sua fome e sede de Deus, mesmo que você não saiba que você está à busca de Deus, mas se há um vazio dentro de você e você sabe que ainda não encontrou o meio de preencher esse vazio, saiba que Jesus pode preencher o seu vazio. Então ore comigo, dizendo, Senhor, eu creio em Ti, creio que Tu és o enviado do Pai, creio que Tu és o enviado de Deus, creio que Ele é Deus contigo,
que ele veio ao mundo na forma humana, foi à cruz, morreu pelos meus pecados, para que ao crer nele eu pudesse ter perdão, salvação, purificação. Eu creio e recebo pela fé Jesus como meu Salvador e Senhor. E por isso eu te agradeço o perdão dos meus pecados e te peço que tu te reveles mais a mim para que eu cresça conhecendo-te mais e mais até ser dia perfeito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, busque ler a palavra de Deus, especialmente para início. Busque no Novo Testamento, é a segunda parte da Bíblia. Busque o Evangelho de João, é o quarto Evangelho, em ordem cronológica, ou melhor, em ordem em que ele é colocado na Bíblia, no Novo Testamento. Procure ler, procure pedir a Deus, busque a Deus e peça que Deus lhe dê entendimento para quando você ler a palavra dele, você entender. Qualquer coisa, estamos prontos a ajudar você. Pode nos enviar uma mensagem e o que nós pudermos fazer, queremos fazer para ajudar você nessa nova trajetória com Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.